Como disse a Tânia, o estudo que me foi solicitado para fazer com vocês é o significado, né, os símbolos atrás das parábolas de Jesus. Também importante, assim, porque antes da gente falar de qualquer parábola, a gente tem que entender por que é que Jesus falava em parábolas. As parábolas são uma forma de linguagem. Muitas vezes fazem parte delas também as metáforas. Então, eu vou tentar, nesses 40 minutos, dar uma ideia para vocês de um assunto que também não é tão simples, é bastante complexo, né? Da gente poder trabalhar o significado delas. Não vou ler todas as parábolas, que seria impossível também, e eu vou dar algumas pinceladas para mostrar que no Evangelho nós vamos ter sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, Jesus vai usar várias parábolas. Eu pensei em começar o nosso estudo. Eu vou usar 2 versos de Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior, em que ele coloca uma metáfora neste poema, que se chama No Meio do Caminho. Alguns de vocês devem conhecê-lo. No meio do meu caminho tinha uma pedra, e tinha uma pedra no meio do meu caminho, e tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Se eu chamar uma criança agora e perguntar para ela qual o significado da pedra, vocês imaginam que ela vai me descrever uma pedra. Ou ela vai me trazer uma pedra e vai me dizer isso é uma pedra. Agora, se eu chamar um adulto de mediana intelectualidade e perguntar para ele qual é a interpretação que ele dá para a pedra que Drummond está dizendo no poema. Vou dizer para vocês algumas aí. Poderia ser problemas, poderia ser dificuldades, poderia ser mágoas, poderia ser ressentimento, poderia ser pessoas, e aí vai. Ou seja, eu estou usando um pouco mais de refino no meu pensamento. A criança tem um pensamento que nós chamamos concreto. Se eu falar que é pedra, se eu falar que é cadeira. O adulto, quando nós evoluímos, né, ele vai para um pensamento chamado de pensamento abstrato, que eu não preciso enxergar, eu não preciso tocar, mas eu posso abstrair. Por que eu trago isso? Aí vocês vão me dizer, mas é só a criança? Não, alguns adultos permanecem ainda com resquício deste pensamento. Tem gente que não consegue abstrair, não consegue entender uma metáfora porque ainda está no pensamento muito concreto. Feito isso, quero dizer para vocês que Jesus nos tratou como crianças espirituais. Toda a fala dele, na sua grande maioria, nos 3 anos de pregação, é como se ele estivesse falando para crianças. E crianças, quando ele nos trata, não significa que Jesus tenha a arrogância de achar que ele está numa posição superior e nós inferior. Não. Mas ele precisa adequar a linguagem, porque o pensamento dele, o nível de inteligência e de moralidade, nós não alcançamos. Portanto, ele precisa usar as chamadas parábolas. Aí também é interessante, né, se eu te perguntar para vocês, o que significa a palavra parábola? Vem do grego, né, e ela significa uma comparação. Mas se eu pergunto também para vocês, essas crianças que Jesus vai nos trazer, a metáfora, ao mesmo tempo, ela vai propiciar uma série de benefícios. Jesus já vai utilizar-se dela, porque já na antiguidade os gregos também usavam como recurso a parábola.
Então, nós vamos ter aí a primeira explicação. A parábola, ela sempre vai propiciar vários olhares. Então, quando eu ler para vocês qualquer parábola do semeador, a dos talentos, a do joio e trigo, cada um de nós vai ter uma interpretação. E cada segmento religioso vai fazer a sua interpretação desta parábola. Então, esta também é uma coisa bem importante, porque nem sempre a parábola de Jesus deixa muito claro o que ele quer dizer. Portanto, eu posso fazer a interpretação que eu quiser. A outra questão é que esse olhar vai ser sempre diferente de quem escuta. Por exemplo, eu dei várias palavras sobre o poema de Drummond. Talvez se eu abrisse para vocês, vocês poderiam pensar em outras. Então, cada pessoa que escutou Jesus presencialmente, teve, ao sair da presença dele, teve algo da parábola que escutou. Porque essa é uma questão importantíssima. Jesus falava no coletivo, como eu estou falando para vocês. Mas a parábola era de aplicação individual. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que ele está falando apenas como ensinamento para toda a multidão. A parábola vai servir para cada um de nós, quando a gente ler. Então, essa também, a história das parábolas é uma história que nós ouvimos, ela é moral, ela é espiritual, e elas falam também, muitas vezes, da missão de Jesus, o porquê que ele estava neste momento vivendo também. Então, ela sempre vai trazer um cunho moral e espiritual. Aí a dificuldade também das pessoas entenderem uma linguagem moral e espiritual, porque lembram, a linguagem é concreta. As pessoas entendem somente a matéria. Depois eu vou dar um exemplo disso. Os autores que estudam o Evangelho contabilizam que nós teríamos mais ou menos em torno de 44 parábolas. Então, se nós formos olhar os evangelhos, nós vamos ver que a maior parte do discurso de Jesus foi um discurso através de parábolas. Poucos são as falas dele que ele fala de forma direta. Sempre o discurso é através das parábolas. E aí eu também queria aproveitar isto e perguntar onde é que ele contava essas histórias. Neste momento nós estamos falando num recinto fechado. E aí eu trouxe para vocês um trechinho desse livro do Haroldo sobre as parábolas, em que ele faz uma análise linguística, inclusive, das parábolas. Mas o que eu quero destacar num primeiro momento é o que Emmanuel, que é o benfeitor de Chico, fala sobre isso. Onde é que Jesus conta essas histórias? E aí vale a pena para este século. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Entendam oficina como lugar de trabalho. Toda a terra é seu altar de oração e o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-los nas ruas, é que nós temos naufragado 1000 vezes. Por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Acho que a gente nunca entende a enorme revolução que este homem, esse espírito superior fez ao pisar aqui. Até a chegada de Jesus e depois da chegada de Jesus, nós continuamos construindo templos. E templos cada vez mais ricos e maiores. Na Idade Média, quando nós olhamos as catedrais na Europa, elas são colossais, perde-se de vista. Qual era o significado dessa arquitetura? Era alcançar Deus.
quando na realidade Jesus fala do seu evangelho inteiro nas ruas. Era lá o seu trabalho, era lá a sua oração. Jesus não separou o trabalho dele, a sua missão, da prece. Nós ainda continuamos separando os locais de prece para os locais de trabalho. Eu posso fazer o serviço em qualquer lugar. E daí vocês vão me perguntar, por que nós estamos reunidos numa casa espírita? Porque somos crianças ainda. Precisamos de um lugar ainda em que nós possamos nos irmanar, e isso é muito bom coletivamente. Mas essa não foi a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus foi: eu vou e estarei com Deus, com a mensagem dele, onde eu for. Não é à toa que a gente escuta muito, né? Eu sou o templo. Eu sou o próprio templo. Então, as parábolas todas foram feitas, ditas, narradas na beira do mar, na beira das estradas, ao anoitecer, pela manhã, em qualquer lugar, Jesus sentava e contava uma história. Isso também eu gostaria, né, que a parábola, a complexidade da construção dela é bastante grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus quer falar sobre a construção do reino de Deus, e eu desafio vocês, porque eu me desafio quando eu estudo, se vocês conseguem efetivamente entender o que Jesus quis dizer com o reino de Deus. Se nós realmente entendemos quando ele disse que o reino de Deus está dentro de nós e que nós construímos, mas que raio, onde é que ele está? Como é que eu construo ele? Então, é de uma complexidade a construção, e aí o que ele fala inicialmente também? A ideia que a antiguidade tinha de Deus era de um Deus severo, de um Deus que castiga e de um Deus que está lá na imagem, muitas vezes. Jesus compara Deus como um fermento. Por que o fermento? Mais um detalhe também da parábola, é parte, né? Todo mundo conhece, até porque é uma civilização que vive do pão como alimento principal. Então nós vamos ter Jesus usando o fermento e dizendo que quando ele mistura-se na massa, eu já não sei mais, eu não vejo o fermento. Vocês veem? Eu não vejo quando eu faço, depois que eu misturo. E aí vem a coisa fantástica, Jesus diz que eu não vejo, mas eu só vejo os seus efeitos, que é o pão crescendo. Olha a forma simples e complexa de dizer para alguém que tu não vê a Deus assim como as pessoas imaginavam. Ele não vai descer, como esses dias escutei, né? Até comentei com o pessoal lá embaixo que trabalho, de uma pessoa cruzando o meu caminho pela manhã, dizendo que seu cachorrinho está ruim, mas tudo bem, Deus escreveu uma carta para ela dando todas as instruções. Século 21. Deus ainda dá instruções diretas. Baixa e dá instrução. E o que Jesus está querendo dizer para nós é que a gente vê a ação de Deus. Da sua criação, não é isso que está lá no livro dos Espíritos? Nós olhamos muito mais essa ação, assim como a gente vê a transformação e a modificação a partir do que eu vou fazendo. Então, esse é a primeira interpretação, a primeira figura de linguagem que ele usa para falar também de Deus e deste reino. Mas tem mais. Além de usar esse elemento, né, conhecido, ele também vai falar dos valores do reino. Ele vai dizer o que é importante no reino de Deus.
Porque as pessoas da época de Jesus, quando ele fala em reino de Deus, as pessoas imaginam que Jesus veio construir um reino na terra e que vai derrubar os romanos, que vai implantar uma nova ordem política e ideológica. Esse foi o grande equívoco de Judas, inclusive, que participava de uma seita revolucionária que queria, através das armas, tirar o poder dos romanos. E Jesus vai falar deste reino, como é que ele vai falar? Vou dar um exemplo de uma das parábolas. Quem já ouviu, certamente, quando o Senhor vai lá convocar trabalhadores para a sua vinha. E ele sai na primeira hora da manhã e vai lá e acerta um salário X para aqueles que ele convoca de manhã. Quando chega na metade, no final da manhã, tem mais trabalhadores e ele vai lá e acerta, e assim sucessivamente, até chegar quase no final da tarde. E ele convoca esses últimos. Na hora do acerto, ele paga o mesmo para esses últimos, para os primeiros, que reclamam. E as pessoas que escutam Jesus ficam pensando, mas como é que pode? Como pode alguém que chegou por último ganhar o mesmo que eu? Vocês olham que a nossa... Olha como é a história, ele chama a história, porque é algo inconcebível. E o que Jesus está mostrando? Que no reino de Deus não tem hierarquia, que não tem status social. Tu tem que me atender primeiro porque eu cheguei primeiro, ou porque sou amiga do fulano, ou porque eu tenho parente ciclano. No reino de Deus não tem isso. Aí a gente vai dizer, sim, mas os outros que não trabalharam tanto, mas eles estavam lá desde manhã esperando para alguém chegar lá e dizer para ele, vem trabalhar. As pessoas estavam disponíveis. Veja, o rapidamente, eu não estou fazendo aqui uma análise profunda, né? Porque cada parábola dessa dá possivelmente uma exposição inteira ou mais. Mas o que eu quero trazer para vocês é como ele vai construindo, e ele vai, através da parábola, dizendo para as pessoas qual é este reino, quais são os valores desse reino, que não tem nada a ver com o reino que nós imaginamos aqui na Terra. Outra, que é conhecidíssima, acho até que semana passada, que a Andréia, acho que ele falou sobre o semeador, né? Essa é outra bárbara. O semeador fala da missão de Jesus. Ele veio semear. E aí, o que ele coloca? Que a semente vai cair em vários tipos de terreno. Quem são os terrenos, se a gente está falando numa linguagem metafórica? Somos nós. Então, o recurso da semente é algo também fantástico. Aliás, esse é um elemento que vai estar em muitas e muitas parábolas e que mostra a missão de Jesus. E eu vou dar rapidamente para vocês. A semente, ela tem potencial, mas ela não é nem a planta e nem o fruto. Ela pode vingar ou não vingar. A semente, na realidade, como diz o semeador, somos nós. E Jesus é quem vai passar, quem vai semear. Como é que ele semeia? Qual é a semente que Jesus traz? São justamente as suas palavras. Por isso que Emmanuel também vai dizer que as parábolas são sementes que Jesus vai plantando. A semente significa que ele não veio para nos dar já o fruto completo. Jesus não veio dizer que vai nos salvar. Esse é o grande engano. Engano e, ao mesmo tempo, algo difícil para nós, que estamos sempre à procura de um milagre.
que nos salve, que nos ajude, que nos dê o que nós queremos. Jesus não salva ninguém. Ele não é essa a missão dele. A missão dele é semear. É trazer para cada um, para cada parábola, para cada ensinamento, o caminho. Jesus é itinerário, como depois vou ler uma frase da François Doutor. Então, essa é uma das alegorias fantásticas, porque Jesus não vem e não dá tudo também. Até porque ele sabia que poucos entenderiam, pouquíssimos entenderiam o que ele falou. Então, essa é também um dos exemplos, uma das parábolas em que ele vai falar também da sua missão. Uma missão que nós equivocadamente, às vezes, não entendemos. Porque nós achamos que Jesus veio para fazer tudo por nós. Ele veio nos dar o caminho, nos mostrar o caminho, né? Outra que eu gosto muito, que eu selecionei para vocês, e que também está um ensinamento de autoconhecimento, que é o trigo e o joio. Jesus desmancha a ideia do pecado. Jesus desmancha o pecado do mal através dessa parábola chamada o trigo e o joio. De novo, um elemento conhecidíssimo que é o trigo. Nós conhecemos ele também, né? Talvez as gerações mais recentes não conheçam o joio, né? Que é uma planta que cresce junto com o trigo, né? Mas ele traz o conceito aqui porque o trigo e o joio no início a gente não distingue nenhum nem outro. Só depois de um certo grau de crescimento é que a gente vai distinguir o trigo do joio e começa a separar. O agricultor separa. Jesus está nos dizendo, e a doutrina reafirma isso, o mal está dentro de nós, assim como o bem. Nada existe fora, não tem o demônio, não tem A, não tem B, não tem C, isso são criações infantis nossas. Jesus está querendo dizer que ele está dentro de nós, é somente o que eu vou saber é como é que eu vou separar isso, se eu vou ceifar isto. Então, essa parábola é uma parábola para nos mostrar também as questões do bem e as questões do mal. Afinal, somos bons ou somos maus? A filosofia sempre se debruçou também sobre essa questão. Jesus entende que nós ainda praticamos no planeta Terra muito do mal. Se hoje nós abrimos a nossa janela e enxergamos muita prática do mal, na época de Jesus também o era, porque nós estamos num planeta em que o mal predomina. Aí vocês vão me dizer, mas assim, sem dó nem piedade? Não, tem nuances, tem gente pior, gente melhor, mas o mal impera em todos os nós. A gente não pode dizer que nós somos completamente bons. Na realidade, as duas coisas, elas estão junto conosco, né? Isso foi tão que chamou tanto a atenção que os próprios apóstolos perguntaram para Jesus por que é que ele falava em parábolas. Isso está em Marcos capítulo 13. E Jesus responde, vou ler o primeiro versículo. Porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Essa frase, se a gente não entender, se a gente não pensar, ela soa estranha para, né, Jesus dizendo isso, que para uns é dado a compreender e para outros não é dado a compreender. E quem é eles que ele está falando aqui? Eles que ele está falando geralmente são os fariseus, né, os doutores da lei, e os judeus, né, que tinham muitas regras e pouco, na realidade, na prática do bem. Então,
Jesus está querendo aqui dizer e reafirmando o que nós vimos no começo, que tem pessoas que vão escutar a parábola, vão ouvir a parábola, mas não vão entender. Outros não vão ouvir. Ou seja, nós vamos ter compreensões diferentes, mas Jesus não trata desigual as pessoas. Ele conta a parábola independente para quem que estiver assistindo. Então, isso vai depender de como é que eu entendo o que está sendo dito. E tem gente que vai apenas ouvir com os olhos da matéria. Por isso que Jesus também vai falar na segunda aqui, né? Que alguns vão compreender. Uns vão ficar só com a historinha. Só com a historinha. E vão repetir a historinha. Outros vão um pouquinho mais. E tem uns que vão um pouquinho mais. E aí a gente se debruça, né? Por que será que Jesus escolhe 12 homens? E certamente mulheres que o seguiam também. Por que ele escolhe apenas um pequeno grupo de homens para estar com ele? E aí a gente tem a hipótese, né, que ele precisa ter um grupo mais íntimo que o conheça para que possa entender um pouquinho mais do que só a história. Não significa que os apóstolos serão uns homens muito mais inteligentes ou moral do que os outros que escutam a parábola, mas eles vão ter o privilégio de viver intimamente com Jesus. Eles vão comer com Jesus, eles vão dormir com Jesus, vão testemunhar todos os lugares que ele passa. Portanto, é esses homens que têm uma possibilidade de compreensão, além dos que escutarem ele e forem tocados pela mensagem. Então, é também nesse sentido, né, a escolha desse pequeno grupo que vai acompanhar Jesus. E aí a gente olhando para a doutrina também, fica difícil a gente fazer qualquer modificação ou mudança na nossa vida se a gente não entende. Se eu não entendo por que eu ajo assim, ou porque eu sou agressivo, vai ficar muito difícil fazer qualquer tipo de modificação. Portanto, as pessoas que ouvem apenas a parábola, a grande parte de que estava na plateia de Jesus, não usa isso numa transformação pessoal. Não faz análise, até hoje, né, se nós formos olhar. Então, essa é uma questão também importante. E ainda Jesus traz na segunda, e o que tem que vai ser dado à terra em abundância, mas o que não tem será tirado. Seremos cobrados. Quanto mais nós entendermos, quanto mais estudarmos, quanto mais praticarmos, mais seremos cobrados. O ignorante ainda tem a desculpa de ignorar, nós não. Quanto mais nós sabemos, mais entendemos, mais seremos cobrados. E essa é uma coisa importante que a doutrina também fala, que a nossa transformação, ela não se dá apenas no âmbito individual. Nós seremos ajudados também por aquele que entendeu melhor, por aquele que sabia mais. Não é à toa que os apóstolos transformam-se nos pilares do cristianismo primitivo, porque é eles que têm a tarefa de manter vivo o Evangelho. Portanto, é esses homens que vão ajudar a propagar, é esses homens. Então, nós vamos ter sempre pessoas um pouco mais que não ficam só na história, elas vão um pouquinho mais, abstraem um pouquinho mais. Então, essa também é uma questão importantíssima. Também eu quero dizer para vocês que essa escolha de Jesus também, essa é uma hipótese minha também, ele tem pouco tempo para ficar. 3 anos é pouco tempo. Mesmo na época de Jesus, que tem uma outra fluência o tempo.
mas as distâncias são enormes, os meios de transporte de uma dificuldade muito grande. A alimentação pobre, né, não é rica como a nossa hoje. Então, as dificuldades da sua missão é muito importante. E, além disso, Jesus sabe que, além disso, ele vai provocar os poderosos da época. E ele sabe que ele será preso, seja de qualquer forma, né? Então, ele tem esse tempo, ele tem que dar os fundamentos da doutrina para algumas pessoas. Você sabe que grande parte da história, até a gente ter a escrita, ela foi oral. Grande parte do Evangelho de Jesus é oral. Mateus escreve, mas é a interpretação de Mateus. A gente vai juntando os fatos históricos. Mas Jesus não deixa nada escrito. Tudo é oralidade, é tudo através de história. Por isso a parábola também. A gente esquece uma história que nos contam, mas não é qualquer história, tem que ser uma história incomum, uma história que seja realmente com significado, a gente não esquece. Então, a oralidade da época também é algo, né? Pouquíssimas pessoas na época de Jesus sabem ler e escrever, possivelmente só o pessoal do Sinédrio, que é onde está a cúpula religiosa. Então, imagina a dificuldade deste homem viver numa época com todas essas dificuldades, que os seus ensinamentos chegassem até nós. Isso é fantástico. Sem internet, né? Chegou. Estou eu aqui falando para vocês do semeador. Estou falando do joio. Isso é fantástico. Por que chegou até nós? Primeiro lugar, porque tinha muito sentido tudo que ele falava. Segundo, porque a humanidade sempre esteve sedenta de alguém que nos dissesse que o caminho é pela paz e pelo amor. E segundo, porque ele usa essa fantástica forma de linguagem que são as parábolas. Às vezes, quando eu pego na minha frente alguém com muita dificuldade de entender uma interpretação, eu uso metáfora também. Porque às vezes é um adulto que está na minha frente, ele não entende, então vamos usar uma metáfora, pode ser que assim a pessoa consiga entender. Então, quando nós pensamos isso, realmente a gente entende, né, o quanto é importante Jesus ter escolhido esta forma. Ela facilitou e muito a memorização dos seus ensinamentos. Se vocês me permitem, vou ler um trechinho de novo aqui do Haroldo, em que ele fala justamente do trabalho que as parábolas fizeram na construção do cristianismo. Veja, quando eu falo parábolas, mas eu também a gente vai ver isso, Jesus faz duas formas de ensinar, parábolas e prática, exemplo. As duas coisas sempre estão, né? Diz Emmanuel, a recordação dos exemplos do Mestre não se restringiu aos povos da Judéia, que lhe ouviram diretamente os ensinamentos imorredouros. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador, na Ásia Menor, na Grécia, na África e na Gália. Como em Roma falava-se dele. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações e os seus seguidores destacavam-se do ambiente corrupto do tempo, pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar. A doutrina do crucificado propagou-se com a rapidez do relâmpago. Doutrina alguma alcançara no mundo semelhante posição em face da preferência das massas.
É o que o Divino Mestre selara com exemplo as palavras das suas lições imorredoras. Vocês imaginam o que é percorrer todos esses caminhos? A gente sabe que grande parte dos caminhos foram percorridos pelo apóstolo Paulo, mas também Lucas fez bastante, João também fez, né? Então, quis trazer para vocês, né, também que tem uma coisa bem importante que a maioria das parábolas fica difícil de deturpar. A gente pode até interpretar de forma diferente, mas não deturpá-las também. E também, lá na questão, e agora trazendo um pouco mais para a doutrina espírita, né, eu selecionei uma questão que é bem importante também para esclarecer. Se Jesus trouxe todos os ensinamentos, por que o Espiritismo? Por que a necessidade da doutrina espírita depois vir? E Kardec pergunta aos espíritos superiores, né? Veja a resposta dos espíritos. Está na questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos espíritos? Ele tem a nos ensinar alguma coisa a mais? Olha a resposta dos espíritos superiores. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver as leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e muito menos que praticam. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos, desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem as torpezas. O ensino dos espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciar com a sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho das suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Me parece que os espíritos, quando responderam a Kardec, são também bastante otimistas conosco, porque a minha visão é de que nós ainda não entendemos, e poucos entenderam. Nós continuamos ainda sem entender, e a doutrina dos espíritos, ela veio não para trazer algo novo, nós não temos nada, a gente tem uma interpretação à luz da ciência, da filosofia, dos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus fala há muitas moradas, ele está falando que nós não estamos sozinhos no universo. E tem gente que ainda acha que nós somos os únicos, mesmo já com sinais de que eles já dão sinais de chegando. Veja que a doutrina tem a missão de trazer novamente o cristianismo na sua essência primitiva, sem a necessidade, dizendo que tu é responsável pela tua salvação, que tu é imortal, Deus não te criou para morrer aos 70, 80, 90 anos, aos 12, aos 13, não, tu és imortal enquanto espírito. Portanto, tudo isso, a doutrina vem somente e exclusivamente para que nós possamos novamente olhar e interpretar essas parábolas, porque ainda são poucos os que compreendem efetivamente a missão de Jesus e o que ele queria dizer. Na realidade, relembrar Jesus
através da doutrina, é nós lembrarmos a feição divina e humana, né? Desse planeta aqui, que é tão de provas e expiações, mas que nós já aventamos, que nós vivemos muito próximos no sentido de também a Terra passar para o processo de regeneração. E eu vou terminar a minha fala com um trechinho do Evangelho segundo a Psicanálise de François Dolto, que é uma psicanalista infantil. Olha que lindo que ela fala no término e também sobre o significado de Jesus. Jesus nos pede para viver do espírito das suas palavras e da sua maneira de agir, e não da lembrança do seu corpo. O gesto que ele faz e as palavras que ele profere são sinais adequados e eficazes para a gente reconhecê-lo e assim viver. Jesus não quer ser confundido como um feitiço, não quer ser sujeito de idolatria, mas ele é uma porta e ele é um itinerário. A sua presença é uma passagem que abre caminho em direção ao invisível. Talvez por isso a gente não entenda as parábolas também, né? Porque ele veio nos falar do mundo invisível e não do mundo visível, esse que nós enxergamos. Obrigada e espero ter contribuído de alguma forma, né, para esclarecer um pouco sobre essa linguagem do Mestre. Uma boa noite a todos.